Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Cara, a gente hoje tá aqui com essas duas figuras, o psicólogo Wagner, meu pastor Wagner, e meu líder, o Ranieri. Cara, a gente vai conversar hoje sobre o Evangelho Jovem, sobre esse século. Tem umas coisas chamadas doenças psicossomáticas, que chamam isso, que são as depressão, ansiedade e tal, e tem afligido muita galera. E isso é misteriosamente, não sei se misteriosamente, mas a galera da igreja também. Mas o sangue de Jesus dificulta cobrir eles. Ou cobre. Não sei. Aí eu quero conversar com vocês pra gente poder bater um papo sobre isso. E aproveitando a gente tá no Setembro Amarelo, que é exclusivamente sobre isso. Que é sobre essas doenças. E aí, Wagner, o que tá acontecendo? Já de antemão, eu queria agradecer pelo espaço, por essa oportunidade, até porque o que vai ser tratado hoje é algo que até um tempo atrás era tido como um tabu, né? E quando temos espaços onde nós podemos debater, compreender, entender e tratar também a prevenção, né? Porque hoje nós estamos falando de algo que é uma questão de saúde mesmo, uma questão de saúde pública. Então a gente não teria como estar falando patológico nesse exato momento, né? Mas só que é algo que tem acometido muitas pessoas e é interessante abrir esse debate, né? Essa conversa, porque principalmente para o segmento cristão, né? Que a gente ainda tem uma certa resistência em falar sobre esse assunto, porque entra vários pensamentos, questões teológicas também sobre o assunto. Mas a gente vê que é algo que está acontecendo e a gente precisa, a igreja como atuante, militante, ela precisa também estar atenta a isso. E para talvez aí estar atenta, fazer alguma coisa, é preciso aprender primeiro, debater primeiro, para ter uma segurança e fazer um trabalho com mais eficácia. Mas e aí? E você como líder jovem? Como fazer para poder conduzir a sua igreja, conduzir os seus jovens, mesmo em meio a essa guerra? Desculpa, só uma observaçãozinha. Uma guerra de narrativas acontece bastante, ou invencionismo, mas às vezes acontece muito. Então, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui participando dessa mesa, dessa troca de ideia. Vou aprender muito também, né, tá com o Wagner, tá com o Jean. Mas assim como quando a gente está mal com alguma questão do corpo, a gente procura um médico, eu também sou da linhagem que tem que se procurar alguém da área onde você vai trabalhar com a mente. Por quê? Também é uma das áreas que a gente é mais acometido, ainda mais hoje, com a quantidade de informação que a gente recebe. Exatamente. Só que quando a gente tem essa doença, assim, talvez psicomáticas, a igreja ela é um pouco resistente, como o Wagner falou, dessa questão de procura de um profissional da área. Só que se Deus capacitou os profissionais da área para curarem isso e para trabalharem, a gente deve procurar, porque assim como se a gente torcer o joelho, a gente não vai num ortopedista? Da mesma forma que a gente está mal, ou quase mal da mente, a gente deve procurar alguém que é especializado naquela área para tentar nos ajudar e assim até mesmo prevenir algumas doenças. Eu acho que a igreja tem que se atentar para isso, porque eu entendo que a gente está falando aqui mais com os jovens, mas não ataca somente os jovens. Essa doença está vindo em várias áreas, várias idades. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então acho que a igreja ela já deve se alertar para isso. Tipo assim, com um senso de urgência. Com a mesma urgência que a gente tem para pregar o evangelho, a gente tem que se alertar para essas causas. Ou deveria ter. Ou deveria.
Mas, tipo assim, a questão é que, por exemplo, eu penso muito, cara, é tipo assim, é que a gente vive o evangelho, a gente acabou de conversar no outro episódio aqui, mas de lugar de mesa. A gente não tem muito lugar de mesa. A gente não tem uma igreja, vamos falar, família. Cada um, somos irmãos, somos amigos, mas quinta, domingo. Porque a maioria nem terça vai. Nem nesse domingo vai. Mas, cara, como entender isso? Porque, tipo assim, o evangelho fala de um Deus, fala de Jesus que veio para sarar, curar, libertar, que veio para a vida eterna e livrar de todo mal, que veio fazer tudo. Mas a gente acaba se prendendo a situações que não é disso. Então, parece, não sei se de fato mas é bom a gente parar para poder conversar sobre, né? Não vou nem falar que seja uma inversão de valores. Quando nós olhamos para a proposta cristã, o que a Bíblia ela vem trazendo como uma ótima proposta, né? Porque o que é comunidade? O que é ter tudo em comum, né? Só que hoje nós estamos vendo talvez um movimento onde talvez tenha se esquecido, né, o que é estar em comunidade, propósito, objetivo, meta, enfim. E a gente cai numa questão mais individualista. Até porque talvez o próprio evangelho hoje, eu não falo de uma forma generalizada, né? Porque quando nós vamos falar sobre evangelho, nós vamos entender confrontamento, mudanças, abrir mão em prol do outro, né? Só que hoje você vê um evangelho que talvez ele seja muito mais voltado para eu ter, até porque isso mostra que Deus ele é sobre a minha vida, porque é algo que é aparente. E quando nós vamos falar de questões mais espirituais, talvez seja aquilo que as pessoas não veem de aparente, mas você é da igreja? Tipo, você é da igreja. Então é algo que de dentro para fora exala isso às outras pessoas. Só que hoje é uma questão de prosperidade. Eu preciso ter para que as pessoas entendam que Deus é sobre a minha vida. Ter porque alguém exatamente. E isso adoece. Então hoje nós vemos muitas pessoas dentro da igreja e voltando a falar, esse tema é um tema muito importante, a igreja ela tem que debater em relação a isso mesmo, né? Então cria-se uma certa expectativa, né? Porque aí você vem com as bênçãos, né? Porque antes eu não tinha nada, agora eu tenho uma concessionária, tenho casa na praia, tenho um montão de coisa. Só que a gente vai ver que isso de fato não condiz. A gente crê num Deus que abençoa, né? Dentro daquilo que a gente precisa também. Que eu acho que hoje eu preciso de um carro, não preciso de uma agência de carro, né? Eu não quero ser empresário, já tenho a minha vida aí como psicólogo. Então, aí eu olho isso e falo, gente, mas por que funciona na vida do outro e pra mim não funciona? Tem alguma coisa de errado comigo. Essa é uma dúvida que a gente... E isso acaba fazendo com que o indivíduo, né? Porque hoje nós temos padrão para tudo, padrão perfeito. E quando eu me vejo aquém daquilo, eu começo a ter alguns questionamentos enquanto eu servo, enquanto eu cristão, enquanto eu membro de uma igreja. As pessoas... E o ser humano, ele tem uma questãozinha que a gente vai falar muito dentro da psicologia, perguntar, tentar tratar sobre isso, que é esse pessimismo que a gente já tem. Então, o pensamento negativo ele impera na vida da pessoa, exatamente. Só que a gente vai vendo aí, degradando. Aí eu começo a pensar, qual o sentido de estar aqui? Por que eu estou aqui? Se nada para mim dá certo, a grama do outro sempre é melhor do que a minha. Então ele já começa aí, que é um ponto para pensar-se sobre, né, essa questão de ação suicida e tentar o suicídio mesmo. Que é a desesperança, que é um dos pontos. Então hoje nós vemos muitas pessoas, igrejas cheias, lotadas,
mas tem muita gente de fato enferma. E não é para aquela questão que o Senhor falou, né? Os médicos são para os enfermos. Eu venho enfermo, tem uma modificação, glória a Deus, aleluia. Mas nós vemos pessoas vindo e ficando doentes dentro da igreja ainda. Cara, mas por quê? Porque assim, eu pelo menos penso, por exemplo, a gente vê, cara, a geração de agora, a geração de antigamente, eles são os pais, eles criaram o que a gente faz, o que a gente vive, vieram deles. Só que a gente, por exemplo, eu tenho 27 anos, na minha época, com meu pai, da minha idade, meu pai já me tinha. Meu pai já tinha o 3º filho, já tinha casa, já tinha carro, já tinha tudo. Mas eu tô falando isso, não por reclamando, não falando isso, mas para poder citar, porque isso é geral. 90% dos jovens hoje em dia é assim. Está completamente inferior à evolução dos pais na mesma idade. Por quê? Isso é culpa dos jovens de hoje em dia ou é culpa dos pais que ensinaram de um jeito errado? O quê? Porque eu vi uma vez falando assim, cara, isso é culpa de quem? É da nossa geração que é muito dói, que é uma geração que é muito difícil, ou é culpa de quem ensinou a gente? Porque passou pra gente a seguinte questão: eu vou passar pra eles tudo que eu não tive, eu vou ensinar pra eles tudo que eu não me ensinaram, eu vou dar pra eles carro, casa, eu vou dar pra eles menos educação, eu vou ensinar tudo pra eles menos valores, eu vou ensinar tudo pra eles menos do que importa, porque eles construíram o que eles construíram, porque viveram coisas. Como não vivemos, não vamos construir. Então, não é muito minha área, mas a última fala que você falou já pega um gancho no que o Wagner disse. Infelizmente, a nossa geração hoje é uma geração de consumidores e não uma geração de construtores. Porque a gente mais consome as coisas que tem no mundo aí pra gente, ao invés de construir algo. Por quê? Construir algo dói. Construir algo é difícil. Mas a gente prefere consumir as coisas que já estão prontas. Então, talvez até mesmo por causa disso, não estou aqui criticando, mas pelos nossos pais talvez eles tivessem uma infância difícil, alguma coisa mais assim, eles falaram, cara, meu filho não quero que ele fique mal. Passe por isso. Não passe por isso. Mas ainda assim, mesmo você ajudando o seu filho ali, você não pode. Você deve inserir os valores que, tipo assim, ele deve correr atrás daquilo. Ele deve lutar por aquilo. Ele deve ser uma pessoa esforçada para conseguir, para ser determinado para construir algo. Porque se você não constrói algo na sua vida, você só vai consumir. E vai ficar, tipo assim, preso a viver por aquilo que o outro está fazendo. E se você não consegue, vem as frustrações. Hoje, é igual você disse, que a nossa geração, da nossa idade, com 27 anos, não tem nada. Alguns. Outros têm. Sim. Não por mérito, não tipo assim, ou demérito, mas não é regra. Só que alguns estão se dedicando para alguma coisa a mais e outros não. Acho que vai muito também da escolha. Como a gente estava conversando há um tempo atrás, né, que eu falei da questão do ônibus. Talvez pessoas estão se dedicando mais no seu profissional hoje do que às vezes numa questão familiar, de relacionamento. Por quê? Hoje, Jean, é difícil você construir uma família. Não é fácil. Você vai se preparar para casar, você vai ver que não é fácil. Aí tem a questão da casa, tem a questão... Então, automaticamente, você primeiro vai buscar uma estabilidade financeira. Então, para você chegar numa estabilidade financeira, você vai ter que construir a sua vida. Ou seja, vai ter que estudar. Aí, senão vai ter que se formar em algo. E depois começar a trabalhar. Então, primeiro, as pessoas estão fazendo o quê? Se profissionalizando para depois ir para essas áreas de... Isso é o que menos importa? Não, mas é o que eles estão tentando fazer para se manter bem. Eles estão calçando. Estão se calçando.
e que não acho errado, estão se prevenindo. Porque agora... Porque prevenir é melhor do que remediar. Então deixa essas piadinhas mais... Ai, eu sou piadista. Não, mas eu também sou dessa área de prevenir é melhor que remediar. Porque eu imagino o quão doloroso deve ser, às vezes, tipo assim, você lutar e chegar a alguma coisa assim, você, na hora lá, você não conseguir ficar frustrado. Cara, isso deve ser a pior sensação do mundo. Tipo, tô falando isso em questão familiares, pai para filho. Então, tipo assim, hoje, realmente, é para evitar frustrações, se previna. Se previna. E já voltando naquele assunto de comunidade, hoje, infelizmente, o evangelho está muito voltado para o eu, como o Wagner disse. O evangelho hoje em dia que, infelizmente, é pregado não generalizando, mas é o que você é o centro, cara. Nossa. Totalmente errado, pô. Não, dói. Totalmente errado. Mas isso aí, eu faço o seguinte, vocês, foi aqui ou no outro, falaram aqui de coach. Não foi o outro. Então, cara, a questão é que coach é pra isso, é pra ego. Coach pregação de coach é ego. Eles querem inflar seu ego, eles querem que você se sinta o cara, se sinta melhor e tal. E a questão do evangelho de Jesus morra. Você é ruim. Literalmente. Você é mau, você é pecador, você é isso, você é aquilo. Morre pra você vir pra cá sem morrer, mano. É isso. Aí, assim, agora... mas a minha questão, tipo assim... Por exemplo, eu gosto muito de parecer velho. Eu gosto muito de que os outros me vejam mais velho. Por quê? Porque eu quero... Eu não vou falar isso não, mas assim... A questão é que a gente tem que procurar ser evoluído sempre, mano. E procurar evoluir sempre. Tipo assim, cara, eu não posso jamais aceitar o meu defeito e beleza. Não. Eu tenho dificuldade nisso, eu vou melhorar, eu vou buscar, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Eu sou pobre, eu vou estudar, vou trabalhar, vou arrumar um curso maneiro, uma profissão maneira. Eu não sei qual a dificuldade que você tem, mas eu creio que tudo é possível, mano. Porque, assim, a questão, a gente tá no setembro amarelo, a gente tá na ansiedade. Então, ansioso por quê? Eu quero emprego. Mas e vai? A orientação é não andeis ansiosos. Por coisa alguma. Né? Porque tem uma promessa aí. Mas voltando um pouquinho no que você disse, né? Eu não vejo culpados se são esses pais ou se são esses filhos, né? Só que em um dado momento, né? Porque hoje a gente vive em função do capitalismo, então a gente quer mesmo as oportunidades que talvez a minha mãe não teve, ela vai tentar, trabalhou e tal, para que eu tivesse, né? Só que a gente vê hoje uma geração que é muito fluida. Porque a minha mãe, ela teve que ir para a roça, a minha mãe, se quebrasse alguma coisa, as pessoas, elas tinham, assim, uma desenvoltura para poder consertar aquilo, né? E elas davam valor para aquilo. Hoje não, como você muito bem disse, hoje, se o celular ele começar a dar um probleminha aqui, eu fico já irritadíssimo, porque eu tenho baixa frustração para algumas coisas. Fico irritadíssimo, eu quero um celular novo, e isso aqui já vai pro lixo, né? Até fazendo merchan, Jean, ele... né, conserta celulares aí, então, né, vamos dar uma... Posso fazer você? Né? Então, talvez seja, não falando que A ou B está certo ou está errado, mas talvez seja um conjunto de coisas que vai resultar no que nós vemos hoje, né? Então, e isso de fato abre, né? Porque abre para outras questões, né? Principalmente questões mais psíquicas, né? Então isso acaba trazendo aí alguns males e a gente não consegue lidar de fato aí com as nossas questões.
Porque antigamente, vamos, né, falar antigamente, acho que eu nunca pensei em falar isso, mas antigamente. Mas antigamente, as pessoas talvez passavam por determinadas circunstâncias e era ele por ele mesmo, então vamos tentar resolver isso aqui, né? Agora hoje não. Hoje já não tem essa estruturação. E você acha que isso é legal? Não, não é legal, é prejudicial, né? Eu preciso, e isso é vida, né? Vamos pegar um texto aí que fala, né? No mundo nós vamos ter aflição, mas aí já vem uma receitinha. Tem de bom ânimo para você ter uma estruturação para resolver essa questão e não jogar debaixo do tapete. Então, antes ou era, né? E hoje talvez as pessoas jogam um pouquinho mais abaixo do tapete, só que está fervilhando ali. Uma hora isso vem à tona. E quando vem à tona, eu não consigo lidar com isso. Aí gera um sofrimento muito grande dentro de mim. Então eu quero, não desmerecendo, muito pelo contrário, isso é uma questão que precisa ser debatida, precisa de muito tempo, realmente. Mas aí eu vou acabar com a minha vida. Porque tá difícil. Voltando ao que você falou. Foi os pais ou a culpa é dos pais ou dos filhos? Não importa. Eu sou do tipo que importa. Por que importa? Importa o quê? Importa descobrir quem errou. Por que importa? Eu sofri uma situação. Eu tive que reconhecer. Eu preciso de ajuda. Eu preciso. Então, se você não reconhecer, se você não descobrir de onde vem, pra onde vai, o que tá acontecendo, você não consegue amar. Tá bom? Tá, não mas tá, aí... Então tem que descobrir o que tá acontecendo. Rapidinho. Mas aí, isso é autoconsciência. Eu busco logo um autoconhecimento, porque às vezes eu não consigo entender. Igual, vamos pegar um culpado. O culpado foi o meu pai. A gente só justifica dessa forma porque o quanto eu tenho de acesso também a essa informação. Mas e eu aqui agora? O que eu faço? Não, porque o que a gente vê muito hoje também é a terceirização. Não, tem que achar a de resposta, dificuldades, problemas e tal. Tem que achar a resposta para resolver. Então, para resolver. Mas aí talvez eu olhe para mim, né? Porque a gente tem essa questão principalmente o cristão, né? Porque quando a palavra Paula vem falando, né? Examine-se, pois a gente utiliza esse texto para o momento da ceia, mas para mim isso é válido quase que 24 horas. Examine-se, pois o homem a si mesmo, né? É para uma determinada situação, mas isso é para a vida também. Então não é talvez, eu preciso me olhar com o meu ponto, com o meu olhar mesmo, com o meu ponto de vista. E não esperar talvez o outro, entendeu? E a questão, tipo assim, vou voltar agora na tecla tipo assim, de falar de que tem que olhar, tem que ser crítico. Uhum. Eu penso, caraca, mano, eu quero casar, quero ter isso, quero Glória ter aquilo, a Deus, quero fazer tal coisa, quero fazer tal coisa. Gêmeos. Tá vendo? Não, Jesus. Em Disney. Mas assim, a questão é que, por exemplo, você tem que sempre almejar as situações e ponto. E pontificar isso. Eu quero tal coisa. Pra quê? Porque já é da filosofia. Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho importa, mano. Uhum. Isso, assim, ou qualquer migalha que te oferecem para você tá tudo bem. Porque... Você nunca provou nada, você não quer o que você quer comer. Então, mas, tipo assim, a questão é, a gente está vivendo uma geração que está um pouco perdida, que está um pouco... E a gente acredita nela. Acredita. Eu não acho nem que a palavra acreditar cai no caso. Porque, assim, não é que eu acredito, é que se eu não lutar por ela, eu vou fazer o quê? Eu tô nela. Sim. Eu tô nela, eu mas sou ela. Mas você luta porque você acredita, então, né? Tem um motivo. Não, então... Tem um motivo pra você lutar. Se eu não acreditar, eu vou fazer o quê? Eu não posso aceitar e ficar e esconder debaixo do tapete. Eu tenho que lutar pelo melhor, tenho que lutar pelo certo. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tem que melhorar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso vou mudar, eu tenho que fazer isso. Porque se eu aceitar... Então, mas isso eu acho super interessante. Bom seria se a gente tivesse um espaço muito maior para poder falar sobre isso, né? Porque, infelizmente, e não é taxando se a igreja está certa ou se está errada. Eu acho que é um momento de parar para pensar sobre
Acho que é interessante isso. Só que a igreja, há um tempo atrás, e talvez até ontem mesmo, ela trabalha com seres espirituais. Ponto. Seres espirituais. Não vamos abrir para um outro debate. Só que quando nós paramos para poder pensar que esse ser, ele não é somente espiritual, mas ele é biopsicossocial / espiritual, então eu preciso... Peraí, vamos reunir, vamos falar sobre isso. Então, a igreja, algumas coisas parece que ela fecha os olhos. Graças a Deus que a gente está vendo um movimento diferente na igreja, né? Onde muitas igrejas estão abrindo para o diálogo, coisas que na nossa época não era falado, porque na minha época, meu Deus, já tenho 27 anos, tá? 27 anos. 27. É pecado e pronto. Não tem essa questão de... Mas por que é pecado? Porque hoje a gente está questionando muita coisa, né? Mas por que é... Não, é ponto, é pecado e ponto. Se você não continuar, você vai pro inferno. Mas acabou. Mas Wagner, me ajuda. Eu também sou questionador. Hoje mesmo eu tive uma discussão lá em casa por isso mesmo. Que eu questiono tudo. Então, precisamos com consciência, né? E coerência. Não, então, mas a questão é questionar tipo assim, tá mais isso. Cara, tava conversando no outro episódio na questão de, assim, a mudança, questionar a mudança e empobrecer é o caminho? Questionar a mudança? Não, é questionar e causar mudança para empobrecer. Não é o caminho. Se bem entendi, né? Mas o questionamento para promoção, né, de melhorias e crescimento, porque esse é o propósito, o objetivo, né, de visão de reino, ótimo, legal. Então, mas a questão é a seguinte, o mundo, há 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás, ele era X. Aí a geração questionou, mudou, empobreceu, causou doença. A pessoa ficou ruim, ficou mais pobre. Ótimo, mas a proposta da igreja, eu acredito na igreja, aleluia. Mas a proposta da igreja o que eu até ouvi um irmão dizendo, né? A questão de não vos conformeis, não tomai o formato, né? Mas transformai pelo entendimento, né? E sabedoria, tudo aquilo que o cristão ele precisa, ele adquire do Senhor. Então, isso vai gerar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A proposta qual é? É vida, é crescimento. Então, se o mundo ele anda da maneira que o mundo está, mas a igreja ela é um diferencial nesse mundo. A igreja ela é uma extensão do céu na terra para esse mundo olhar para essa igreja e ter esperança, que é um dos pontos que eu já citei, a desesperança, que vai levar uma galera aí a começar a se questionar e ela vai perder o sentido do porquê que ela está aqui. Eu sei qual é o sentido. Essa é a frase, a fala que os filósofos e tantas outras pessoas parece que não conseguem responder. De onde eu vim? Eu sei de onde que eu vim. Mas por que eu estou aqui? Eu sei porque eu estou aqui. Para onde eu vou? Eu sei claramente para onde eu vou, né? Porque Cristo ele me dá essa certeza, realmente. Então, a igreja, ela é um organismo tão vivo que ela promove transformações para a vida de outras pessoas. Só sobre essa questão da desesperança, eu vou te fazer uma pergunta. Não, gerou uma dúvida aqui. Hoje essa desesperança, na questão do mundo, é porque as pessoas estão mais solitárias, assim que eu falo no sentido de viver só para ela, querer só as coisas pro eu, ou porque tá tudo fluindo assim realmente para isso mesmo? Então, nós vemos aí o movimento, aonde as pessoas... Eu não sei vocês, tá? Eu ainda continuo afirmando que eu tenho 27 anos.
Né? Nada. Graças a Deus. Mas eu não sei se vocês conseguiram pegar essa época. E quando a gente fala dessa época, que a gente vai ver uma época que eu lembro que eu era ameaçado juntamente com as outras crianças, principalmente em uma semana que eles chamam de Semana Santa, um período, né, que é observado, onde você precisa estar resguardado. Eu não podia ficar muito tempo fora de casa até tarde, porque tinha risco de ver alguma assombração, uma mula sem cabeça, um lobisomem. A gente via as histórias. Sim. A gente sentava na calçada, fazíamos fogueira, que sou dessa época, fazíamos fogueira, também. E a mais velha, ela começava, de fato, a contar a história, né? Contar a história. Só que quando veio, né, um aparelhozinho que ele é muito bom, viabiliza muita coisa, enfim, a gente começa a ver o distanciamento entre pessoas. Porque garrafão é muito bom, bolinha de gude é muito bom, soltar pipa é muito bom, carrinho de rolimã é muito bom. Hoje, né, antes se a gente caísse, arrancasse o tampo do dedão do pé, a gente ia gritando, né, pai, mãe, enfim. Hoje nós vemos até pessoas, se elas não promovem a autolesão, então nós vemos pessoas mais intactas, né? Porque, graças a Deus, nunca quebrei braço, não quero quebrar o braço para poder firmar nada, não é? Mas hoje a gente vê uma, talvez, geração que ela se torna individualista, sim. Até porque o que ela precisa, ela talvez por si só, isso não quer dizer talvez que ela seja uma pessoa autônoma, independente, sim. Muito pelo contrário. Mas dá um clique, usar um dedinho, ela já tem a resposta dela ali. Então hoje, infelizmente, as pessoas elas estão, sim, muito mais individualistas. Elas talvez não vão medir tanto escrúpulo, né? Se eu quero isso aqui, se for necessário eu passar por cima de você, talvez eu não pense muito para fazer isso, porque isso é importante para mim. Então esse senso do outro talvez esteja se perdendo, mas acredito, isso é um movimento, é uma fala científica, aonde parece que vai ter o retorno dessa, porque a gente está se sentindo muito sozinho cada vez mais. Tá? Mas ainda bem que essas coisas de sentir sozinho, de fazer essas coisas aí, é só na galera do mundo, né? Ainda bem que... Não. Ainda bem. Não é. Não. Cara, a gente vê esse movimento também dentro então, mas era isso que eu adolescente, da geração agora, só que meus pais, meus avós e tal, e eu sempre ouvi falar que psicólogo não ajuda não. Então, hoje eu me denomino, eu sou psicólogo e cristão, tá? A gente precisa dividir isso. Não é a mesma coisa. Não, né? Não tem como. Beleza. Eu até consigo compreender. Até porque quando eu falo que o ser humano ele é biopsicossocial / espiritual, até porque a igreja, ela, dependendo, né, do transtorno mental ali manifesto, apresentado, já associávamos a uma questão mais demoníaca, né? Então, não tem essa necessidade de buscar, porque a igreja ela já resolve isso. Só que a gente vê que não. Só que tem uma galera, talvez, que ela vai se levantar e isso traz até alívio para algumas pessoas. Porque quando a gente fala isso não é demônio, ela vai entender que... Porque elas estão dentro da igreja, manifestando alguns sintomas. Ora, vai para um monte, faz aqueles requisitos todos que a igreja... e tá ali. Vive cumprindo a mesma exatamente. E é aquela pessoa endemoniada. Mas aí tem uma galera, perdão. Não, mas isso aí, não. Então, não, isso aí é emocional, isso é psíquico, isso aí é patológico, é biológico, enfim. Talvez aí a gente é denominado aí como, né, a gente trabalha com aquilo que era demonizado. Não é que a gente está naturalizando, porque aí o Wagner cristão vai falar agora, a psicologia, né, de lado. O que eu creio existem situações, circunstâncias que, espiritualmente falando, resolve ali o problema. Mas assim como
uma pessoa ela precisa ir ao médico porque talvez o coração ela está sentindo alguma coisa, ela tem que ir para o cardiologista, então o psicólogo é tanto psiquiatra também, porque é do diabo, neurologista também é do diabo, né? Não, as pessoas precisam ser consultadas então, também. Mas a questão é assim, o mal não vem do diabo? Então, nobre, a gente não quer abrir para mais uma outra coisa, né? O mal vem do diabo. Então, é porque eu vejo, talvez, algumas pessoas bem cumprindo o papel. E ontem eu estava até vendo um videozinho que o rapaz ele apresentava uma seguinte situação. Vai chegar um dado momento que o diabo, talvez ele peça até aposentadoria. Porque o que a gente está, de fato, fazendo, né? É claro que... Amor de muito Ceará. Então, mas às vezes a gente precisa, talvez, falar muito mais de nós mesmos, qual é a nossa postura, e vi até um debate também anterior, né? Porque como saber que somos salvos? A gente deixa evidenciar essa salvação em nós. Então nós fazemos o bem, de fato, né? Mas... Cara, mas, por exemplo, eu tenho visto que a medicina tá evoluindo pra caramba. Graças a Deus. Tá tudo numa rampa de desenvolvimento, assim, sobrenatural, melhor impossível. E a longevidade? Longevidade. Isso é isso, longevidade. Desculpa. A longevidade do ser humano tá aumentando? Então. Porque, tipo assim, eu lembro que antigamente os outros tinham avô de 100 anos. Hoje em dia, com 55 anos, o cara já tá diabético, pressão alta. E a medicina evolui. Só com 50 anos o cara morre. Então, só que tem aumentado-se, né, essa expectativa. Até por conta do advento, do avanço mesmo da medicina. Né, hoje nós vemos aí muitas coisas que, sim, aumenta essa longevidade. Sim, aí a própria ciência ela vem falando sobre isso. Só pegando um gancho no que o Wagner falou, eu achei muito interessante que você falou que a gente tem que falar de nós mesmos. Como a gente está na questão mais para prevenção, né, de algumas de querer suicidar, né? Eu tô lendo um livro sobre comunidade espiritual, que ele fala que é para ser um lugar seguro, que é, no caso, a igreja. Que é um lugar que é pra gente abrir para ter uma liberdade de expressar o nosso mal. Vou dar um exemplo. Aquilo que está dentro de mim, que tipo assim, que talvez escandalize o irmão, mas você esteja sensível a me ajudar a lidar com aquilo. E às vezes, depois que eu li esse livro, eu fiquei pensando muito sobre isso. Por quê? Às vezes o que pode causar algumas frustrações às pessoas pode ser esse acúmulo de coisas que estão dentro de nós que a gente não coloca para fora, porque talvez podemos ser taxados por alguma coisa. Quando você falou de a gente tem que falar da gente mesmo, eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso. Porque a igreja talvez não está preparada para, ou melhor, não está preparada para algumas situações que talvez eu fale e as pessoas se escandalizam porque o Ranieri, como o Wagner falou, só é tratado por questão pessoal, é espiritual. Mas aí o Ranieri, como pessoa que é mal de natureza, tem algo ali dentro que, tipo assim, é muito ruim. É muito ruim. Só que se eu conto aquilo ali para algumas pessoas, ao invés daquilo ali me ajudar, aquilo ali acaba me ferindo e me levando pro lado, para baixo. E com isso pode chegar até uma certa frustração, talvez psicológica também, que, poxa, onde que era para me ajudar, não ajuda. Aí, como você é da área, eu falei que eu ia te fazer algumas perguntas e vou fazer. Como o papel da igreja? Eu acredito na igreja, acredito que a gente tem que ser essa comunidade espiritual, porque eu acredito na transformação do ser humano. E a maior transformação é essa questão de unidade. Só que, como líder de jovens, eu vejo que uma das coisas que
atuante assim na juventude, são 2 fatores que talvez a gente não estejam tão preparados para ser falado. Que é a questão de uso de drogas e a questão pornográfica. Eu vou bem um pouquinho mais pesado nisso. Como é algo que vai mexer com a mente, as 2 coisas acabam com o ser humano. E por a gente não estar sendo tratado, talvez, com uma certa forma, assim, pode nos ferir. E a nossa saída ser aquilo, tipo assim, cara, pra mim não tem jeito. Eu vou dar um game over aqui na vida e fechou. E como a igreja deveria, tipo, tentar atuar para além de ouvir as pessoas? Então, como a gente está... E vamos rogar ao Senhor, assim como Paulo vem dizendo, né? Como se fosse dores de parto, realmente. Porque esses momentos aqui precisa estar na igreja. Porque a igreja ela precisa se preparar realmente, né? Se preparar. Então ela precisa buscar de fato aí o conhecimento. Então nós vemos os nossos irmãos da Bíblia, né? Em momento algum o conhecimento ele é de fato ruim, ele é danoso, muito pelo contrário, abre oportunidades. E uma vez você se capacitando para receber, até porque a igreja, a visão dela, como eu já tinha falado anteriormente, muitos assuntos ainda é tido como tabu dentro da igreja. E falar sobre talvez droga, falar sobre a questão da... Vou colocar a pornografia como um ponto da sexualidade. Sim. Exatamente. Então a gente não pode, porque isso aí contamina o homem, isso aí, né? Enfim, mas aí quando você fala que a igreja, ela é uma comunidade, né? Eu esqueci o termo que você diz, mas ela é terapêutica. Sim. Só que ela precisa de fato... Ou deve ser, né? Ela deve ser, de fato, terapêutica, né? Só que talvez a gente ainda viva alguns resquícios, né? Daquela... da fala ferrenha. Lei. Realmente, exatamente. Não é tornar maleável, mas é entender que a causa por que Cristo veio é porque eu e você a gente ia fazer o que não era para poder, de fato, fazer. Então... aí a gente ouviu, né, num outro momento também, sobre esse amor que constrange. Então esse amor, ele constrange e ele me impele a compreender o outro sem julgamento, porque o julgamento também não me compete. Mas o acolhimento e falar sobre, isso é a nossa obrigação, é o nosso dever, realmente, né? Só que, não sei quanto tempo ainda tem, só que... A gente é meio que oportunista, talvez eu coloque assim, né? Porque o seu pecado, se ele é maior que o meu, então tira o proveito de fato disso. Só que isso inibe. Então aquela comunidade que é para abraçar, eu não confio nela. Só que tem muita coisa dentro de mim, precisa ser colocado de fato para fora. Que a gente vai usar um termo aí, catarse, né? Colocar para fora aquilo que está me fazendo de fato mal. Então, se eu não tenho esse apoio, talvez aonde que eu vou ter esse outro apoio, né? Então, hoje nós temos muita coisa disseminada aí na internet que ajuda essas pessoas a, pelo menos, talvez a tentarem, mas elas vão ficar frustradas, realmente. Cara, incrível. Incrível mesmo. Gente, muito obrigado mesmo pela sua presença estar aqui até agora. Não esquece de curtir, compartilhar e, pelo amor de Jesus, nosso Salvador, se inscreve, ativa o sininho, manda pra galera aí. Muito obrigado, meu pastor, Wagner, muito obrigado. Eles cismam com isso. A gente já recebe a minha. Ô, meu menino, tamo junto, velho. Filho de Deus. Cara, eu vou dar o recado agora pra poder confirmar também. Eu tô tendo que resolver uma situação da vida aí que eu vou ter que dar uma pausa no Jacobida. Mas eu vou continuar postando corte, vou continuar postando coisa nova assim, minha, vou continuar. Mas eu ainda não sei, eu não vou ter a constância e também não sei quando é que eu vou voltar a gravar novos episódios de Jacobida. Mas
fique tranquilo que eu vou postar cortes, vou postar novidade pra vocês e não vai ficar vazio não. Então manda aí, curte, compartilha, se inscreve, manda para aquele amigo seu que precisa ouvir os nossos amigos aqui, o nosso pastor, psicólogo, o nosso líder aqui conversar, porque é um assunto muito importante, que é sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e hoje em dia, hoje está complicado isso, hoje está complicado, mas Jesus fala aqui uma vez, liberto, para sempre livre. E ele pode usar os nossos amigos aqui, o nosso líder, que às vezes ele vai dar uma palavra de um psicólogo, o nosso psicólogo vai ser usado por Deus, e a gente tem que ser usado com irmãos, por irmãos e para irmãos também, para ser ferramenta de Deus, porque a obra é grande, mas poucos são ceifeiros. Então vamos ser cada dia mais irmãos, cada dia mais amar uns aos outros como nós mesmos. Vamos cada dia mais pregar e viver a palavra, porque breve o rei vem. Breve Jesus está voltando aí, e eu espero ver vocês. Espero ver vocês lá, tá? Então se inscreve aí, curte, compartilha, tá? Muitos beijos, muito obrigado, cara. Valeu. Muito obrigado, tamo junto.